Good afternoon, tudo bem com vocês? Hoje é uma aula prática super especial. Tenho convidados aqui comigo. Na verdade, a participação deles é para incentivar você que está participando, que está acompanhando o aquecimento, a praticar, a fazer, a saber que é possível sim, que você também consegue, né? Hoje, falei, o que eu vou separar para o pessoal que vai participar comigo para a gente fazer uma aula prática também. Do e are são dois conteúdos que também confunde muito na hora de fazer pergunta. Então, a gente vai começar já entendendo quem são eles e quando eu uso. Ó, quem é o do e quem é o are? Os dois eu vou usar também para fazer perguntas no inglês, tá? Eu também posso usar para negativa, mas a gente vai focar hoje em perguntas. Depois, dependendo se sobrar um tempinho, eu falo desse outro uso para vocês. Eu uso do e are para fazer perguntas, parecido com o que nós vimos ontem, né? O do eu vou usar com you, I e plural. Ó, quem assistiu ontem, aqui vai complementar super a aula de ontem, hein? Are também eu uso para fazer perguntas com you e plural. Então, para a gente começar entendendo, os dois eu vou usar para fazer perguntas. O do eu vou usar para fazer perguntas quando eu uso o you na minha pergunta. Quando eu uso I, se eu estou fazendo uma pergunta para mim mesmo, não é muito comum, a não ser que eu faça aquela pergunta tipo, né? Ai, o que eu faço agora mesmo? Sabe aquela coisa que você conversa com você mesmo? Então, você pode usar o do para fazer esse tipo de pergunta. Em plural, eles, seus amigos, seus pais, tá? Are, eu vou usar para fazer perguntas com you e fazer perguntas com plural. Eles, elas e assim por diante. Tá, mas o que muda de um para o outro? Bem parecido com o que nós vimos ontem. O do, eu vou fazer perguntas diretas. Eu uso para fazer perguntas diretas. Teacher, não vi a aula de ontem, não sei nem o que você está falando, né? O que esse tal de perguntas diretas? Perguntas diretas é quando eu tenho a pessoa na minha pergunta e logo já vem um verbo. Por exemplo, você estuda? Você fala inglês? Onde você mora? Perguntei para o Marcos, a gente estava conversando, de onde você é? Onde você mora? Sabe esse tipo de perguntas diretas? Tem a pessoa e já o verbo. Vou usar o do. Tudo bem? Isso é uma pergunta direta. O que é o are? Eu vou usar para perguntas que têm o ser e estar. O are, a minha pergunta, precisa ter o ser e o estar. Eu vou dar um exemplo antes da gente começar já a praticar aqui com o Marcos, com o Anderson e com a Marli. Ó, tanto do quanto are eu vou usar para fazer perguntas no presente. No presente. O que você faz? Você fala inglês? Essa pergunta o pessoal decora, né? E aí decora a resposta também. Eu não falo inglês, né? Perguntas no presente. O que você faz? Quem é você? Tem o ser e estar no are e o do, perguntas diretas. Vamos diferenciar os dois aí nos exemplos? Dá uma olhadinha ali, ó. Se o do eu uso para fazer perguntas diretas, tá? Então, se eu tivesse que perguntar, você viaja toda semana? Ó, tá vendo que eu tenho o você, tenho já o verbo, ou seja, é uma pergunta direta, você e viaja, você e o verbo. Tem o verbo aqui de apoio, ó, viajar é travel, toda semana, every week, eu vou usar o do porque é uma pergunta direta, tá? E tá no presente, tudo bem? Ó, viaja, não é viajou e nem viajará, viaja, tá no presente. Como é que vai ficar? O do com you. Do you travel every week? Eu falei tudo separadinho, né? Mas eu tenho dado a dica já para vocês da fala real, do mundo real, né? Que do com you, eu junto e vou falar do. Do travel every week? Teacher, não tá saindo esse do ainda. Fica tranquilo, é prática. Conforme você vai treinando, praticando, você vai incluindo esse som aí até soar normal para você. Até aqui tudo bem? Anderson, Marcos e Marli, me dê um ok no chat se até aqui tudo bem. Deu para entender a diferença de do, deu para entender a diferença do are, vê se até aqui tá tudo bem. Ó, o pessoal já tá respondendo lá no chat. Isso mesmo. Ótimo. Ó, o pessoal que já está respondendo aqui, já identificou o que vai usar. Já pode abrindo a boca e falando, que é isso que a gente vai começar a fazer aqui. Muito bem. Todo mundo ok? Dúvidas? Não temos dúvidas, nem no YouTube e nem aqui. Muito bem. Ó, então eu vou pedir
Vou pedir para o Marcos começar com a gente. Pode ser, Marcos? Vou pedir para você abrir seu microfone e a sua câmera. E aí a gente vai começar a passar para o inglês as demais. E a gente vai fazendo junto. Se você tiver dúvida, fica tranquilo, tá bom? Vê se vai abrir o microfone, senão eu mando o comando aqui para você. Aí! Me ouvindo bem? Uhum. Ok. Ótimo, também estou te ouvindo bem, estou te vendo bem. Ficou alguma dúvida aqui, Marcos? Não. Ótimo. Então, a gente vai começar a fazer alguns exemplos e o pessoal que está assistindo a gente vai fazer junto com o Marcos aqui. Ó, considerando então que o do eu uso para perguntas diretas, se eu tivesse que perguntar no inglês, onde você vai? Tem vocabulários de apoio aqui, ó. Onde é where e o ir, né, que é esse vai ser o go. Já quer arriscar pra gente? Como é que você acha que vai ficar isso? Se tiver dúvidas, você me pergunta. Where go? Não. Where you go? E eu vou usar o do ou are. O que você acha? Do you ou are you? Sim. É pergunta direta. Quem que você acha? Perfeito. Where, junta tudo agora. Vai ter o do e o you. Começa com o where mesmo, tá bom? Where you Isso. go? Exato. Exatamente isso. Vamos conferindo ali, ó. Where do where you go? O Marco já foi fazendo a junção de som ali, ó. Where do you go? Juntei tudo. Quer falar mais uma vez pra gente? Where did you go? Não. Perfeito. Where did you go? Perfeito. É Ju, né? Ju. Tá certinho. É isso mesmo. Ó, o Marco já grudou o som lá, hein, gente? Então o pessoal já vai fazendo essa junção. Teacher ainda não tá saindo. Tudo bem. Não fique errado falar do you go. Eu falo sempre isso. Porque sempre tem um falando, ficou errado. Não fique errado. É só que não é uma fala de vida real. E aí, quando a gente fica treinando falar muito separado, quando a gente vai falar com alguém, a gente acaba não entendendo por conta disso. As pessoas falam com coisas, com as palavras todas juntas, e no português também isso acontece. Então, por isso que eu já vou incentivando vocês aí juntando. E vocês vão perceber que conforme vocês forem praticando, vai ficar mais fácil falar do do que do you, né? Então, é uma questão de prática mesmo. Você já tinha feito esse som grudado antes, Marcos? O do com you? Nunca. Essa técnica eu estou aprendendo contigo na semana passada e essa semana. Antes eu falava, já saiu muito boa, viu? You go. Já ficou muito bom sua junção. Tá ótimo. É isso mesmo. Estou aprendendo, Titi. Oi? Graças a ti, Titi. E a sua atitude de abrir a boca e falar. Porque quando eu falo pro pessoal, fala, muita gente fala, Titi, mas eu vou escrever. Não, tem que abrir a boca e falar. A hora que a gente começa a abrir a boca e falar, o negócio começa a acontecer. Dúvidas aqui, Marcos? Não. Então vamos prosseguir. Daqui a pouquinho eu chamo o Anderson Camarli, viu? Pensa que vai ficar só no camarote aqui, não, viu? A gente vai participar também. Ó, eu falei que o do eu uso para fazer perguntas como you, I e plural. O que mudou desse exemplo agora para aquele que a gente acabou de fazer, que o Marcos acabou de fazer? Mudei que agora é eles, não é mais o you. Então, só para a gente tirar dúvida, eles, Marcos, caso você não saiba ou alguém que está assistindo a gente não saiba, é they. Tudo bem? Okay. Então, eles, they. Então, agora a gente trocou a pessoa. Só isso que a gente fez. No lugar do you, colocamos they. É a mesma coisa. Que horas? Eu coloquei aqui embaixo também como apoio. What time? Que horas? What time? Eles, they. Estudar, study. Também é uma pergunta direta, não é? O que você acha? Que horas eles estudam? Cortou, acho que um pouquinho o seu microfone. Você acha que é uma Se você falou, eu não consegui te ouvir. É uma pergunta direta? Sim. Vamos ao do ou vamos ao are? É o are. Mas tem ser estar aí? Não. Eles. E aí sobrou quem pra gente usar? Porque o are, ó, vou até voltar aqui pra gente tirar a dúvida, ó. Que é essa confusão que a gente faz mesmo, tá? Vou voltar aqui, ó, só pra gente checar. O are, eu vou usar só quando aparecer o está ou é na minha pergunta. Isso. O está e o é. Seria estar. Se não tem, vou usar o do. Vamos lá naquela pergunta de novo, ó. Essa aqui a gente já fez. Que horas eles estudam? Tem o é ou está aqui? Não tem.
Então, Não nós vamos usar tem, é o quem? do. Vamos usar o do, né? Quer arriscar montar pra gente? Se tiver dúvidas, pergunta. What? Vamos começar Não, com que horas? What time Isso. should they study? Study, né? Isso, exatamente. Quando a gente tira Olha, o you e coloca eles, elas, o pessoal fica meio assim, mas e agora? na Certinho, pronúncia. ó. Exatamente, coloquei o do com o they aqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. O do com o they, na hora que eu junto, ele não fica igual o de, né? Então a junção dele fica um pouquinho diferente, né? Porque ele não tem essa conexão tão forte igual o do com o you. Então, do they mesmo, tá bom? What time do they study? Bem isso que você falou mesmo. Então, que horas eles estudam? Até aqui tudo bem? Dúvidas, Marcos? Dúvida? Alguém que está lá no YouTube? Sem dúvidas, Marcos? Sem dúvida. Ótimo. Ó, tem um pessoal que falou, perdi as outras lives, tô um pouco perdido. Ó, muita calma nessa hora, tá bom? Tudo que a gente está vendo hoje, eu vou estar explicando. Depois, se você quiser acessar as outras lives, me chama lá pelo grupo do WhatsApp, você me encontra lá o contato. Tem a Carol, que depois da live eu te respondo, tá, Carol? Falei para Carol, tô entrando na live, depois te respondo. Pessoal que quer assistir as outras lives. Então, fica tranquilo em relação a isso, tá bom? Muito bem, ó, pessoal, é para ir praticando junto aqui com o Marcos, tá? A hora que eu falo para ele falar, ele tá representando, é para você abrir a boca e falar também. Não é para cruzar o bracinho e ficar assistindo, não. Porque lembra que eu falei que é importante a gente fazer um treino ativo? O que é um treino ativo? Eu preciso aprender praticando. E é o que o Marcos está fazendo. Ele já está aprendendo praticando, já está abrindo a boca e falando. Mesmo que ele tenha dito, nunca tinha feito assim. Então, quem está assistindo é para ir fazendo igual o Marcos está fazendo. Vai abrindo a boca até antes dele falar, tá bom? Não é para repetir depois dele, não, porque daí vira treino papagaio e aí não resolve muito, né? Vamos para a próxima, Marcos, para depois eu chamar a Marli e o Anderson para ajudar a gente também. Ó, vamos que vamos. Que mudamos agora? Ó, o primeiro a gente fez com o you, depois a gente colocou eles, mudamos a pessoa de novo. Mas a estrutura da minha pergunta vai ser do mesmo jeito. É pergunta diretas de novo, não tem o ser e estar aí, ó. Seus amigos estão, seus amigos são, não tem ser e estar. Então, o do vai estar aí de novo. Só que agora não é mais nem you e nem they. Eu coloquei seus amigos. Seus amigos, your friends. Tudo bem? Your friends. Falar, essa palavrinha é famosa, né? Speak. Falar inglês, speak English. Como é que você acha que vai ficar aqui? O pessoal já vai falando junto aí também. Se tiver dúvida, pergunta. Your friend to speak English? Ó, your friends speak English. E esse do, a gente vai pôr lá no comecinho, antes do your friends. Sim. Igual você fez com o you. Do your friend speak English. Perfeito, Marcos. Você percebeu que sempre é a mesma ordem? A gente só trocou a pessoa aqui, ó. Então, se fosse you, do speak English. Se fosse eles, do they speak English? Seus amigos, do your friends speak English? Ó, para quem quiser juntar, do com your vira your. Your friends. Quer fazer esse som, Marcos? Your friends. Ok. Your friends speak English. Isso. Pronto, juntou tudo. É isso. Então, a gente só trocou o you por your friends. E se fosse outra pessoa, mesma coisa. Sempre vai ser essa construção para fazer perguntas diretas no presente, com o you, né, com plural. A pessoa vai estar sempre aqui, ó. Ah, se é you, vai estar aqui. Se é eles, vai estar aqui. Seus amigos, vai estar aí nesse meio aí, nesse mesmo lugar. Seus pais falam inglês. Quem você for colocar, you, plural, vai estar aqui nesse mesmo lugar, ó. Vai ser sempre essa mesma ordem. A diferença é a pessoa. Uma hora você quer perguntar para you, outra hora você quer usar o eles, e outra hora você quer usar seus amigos, por exemplo. Tudo bem? Próximo exemplo agora aqui, ó. Antes da gente começar com os exemplos, vamos só relembrar o que acontece agora com are. Aí eu vou pedir para a Marli ajudar a gente. O are, o que mudou? Eu vou fazer pergunta também com ele.
É pergunta para eu fazer no presente também, só que agora vai aparecer na minha sentença o ser e estar. Então, eu vou dar um exemplo primeiro, antes da gente começar a montar com a ajuda da Marli. Ó, você está aqui agora? Perceberam que nessa pergunta tem o está? Ó, o está aqui. As que o Marcos estava fazendo não tinha. Era, você trabalha, você estuda, você fala inglês, você vai. Já era direto um verbo sem ser o ser estar. Agora, com o are, o que a gente vai perceber? O é e o está vai aparecer na sua pergunta. Então, olha a pergunta. Você está aqui agora? Né? Você está aqui agora? Então, tem o está. Como que eu vou construir isso? Muito parecido com o que a gente estava fazendo. Só que agora não é mais do, agora é are. Are you here now? Olha lá, o aqui é here, agora é now. Então, como que eu monto isso? Are you? Vocês percebem que no inglês fica ao contrário, né? No português a gente fala, você está aqui agora? Se é pergunta ou não, fica sempre essa ordem. No inglês é diferente. Toda vez que a gente faz uma pergunta no inglês, eu sempre vou começar com a minha estruturinha lá da pergunta. Por exemplo, are é a minha base da pergunta, é a minha estrutura. Então, eu começo lá com ele sempre vem antes da pessoa. Are you? Se eu tivesse afirmando, tá, gente? Ia ficar na mesma ordem do português. You are here now. Mas como é pergunta, are you? Are you here now? É dessa forma que eu vou perguntar usando are. Tem agora o ser e estar, não é mais perguntas diretas. Vamos ver a próxima? Marli, está me ouvindo bem aí? Tô ouvindo. Ótimo, também estou te ouvindo muito bem. Vamos fazer essa junto, então? Vamos. Eu vou te ajudando se você tiver dúvida. Olha essa pergunta. Tá. Onde você está? E o pessoal também que já está assistindo e já sacou o que vai fazer aí, já pode começar montando, abrindo a boca e falando. Onde é where? Onde? Where? Perfeito. Onde Where? você está? Como é que você acha que vai ficar essa pergunta, Marli? Where are will? Não. Exato, é isso mesmo. Mas será que é isso, né? Será Exatamente isso. É isso mesmo, Marli. Certinho. Tá. Onde você está? Where are you? É isso, né? Eu já comecei lá com where, porque aqui nessa pergunta tem onde. Se não tivesse, ia começar lá com are you. Vamos dar uma olhada em mais um exemplo, ó. Tá. Você é feliz? O que mudou aí agora? Ó, feliz é happy, tem o é, tem o está de novo, ó, ser e estar. Como é que vai ficar no inglês, Marli? Where, não, perdão, are, não sai. Ó, vou dar uma dica Where? de junção, pode ser? Tá, pode. Vai ficar mais fácil para você, ó. Are you? Você vai fazer esse som aqui, ó. You. Are you happy? Isso, agora esse are you, junta ele um pouquinho mais. Are you? Are you happy? Isso, are you happy? Ótimo, Are you happy? Ótimo, tô gostando dessas junções que vocês estão fazendo, hein? Vocês vão perceber que vai facilitando a vida juntar. Dá a impressão que eu preciso falar cada palavrinha, que vai ficar mais fácil, né? Mas dá um enrosco quando a gente separa. Quando junta, vai ficando mais fácil. Muito bom. Marli, dúvidas aqui? Não. Ótimo. Por que o are tá aí, então, gente? Porque agora tem o é, tem o está. Então, quem que é o are na minha pergunta? É o ser estar. Lembra lá daquele verbo to be, que em algum momento da sua vida você já ouviu falar dele, que dá até raiva dele, tem hora, né? Que parece que, teacher, parece que a gente não sai disso. E o pior é que não domina ainda esse conteúdo, é ele, é o ser estar. Are you, você é, você está. Ó, vamos dar uma olhadinha então nesse próximo exemplo. Deixa eu abrir o meu cursor aqui para ficar mais fácil. Mudamos a pessoa. Até aqui a gente foi treinando junto, a Marli foi treinando aqui com a gente com o você, que é o you. Eu falei que tanto do quanto are eu uso para fazer perguntas com you, plural, uso com o do eu uso para o I, né? Mas o are eu vou usar para you e plural. A gente fez 2 exemplos com you. Aqui só trocamos a pessoa. Eles estão aqui. Só isso que aconteceu. A gente só trocou a pessoa agora. O que aconteceu? Ó, eles, they. Eles, they. Então, ó, é a mesma construção que a gente estava fazendo, só que agora a gente mudou a pessoa, não é mais you, né?
Ó, o Marcos foi colocando aqui também junto no chat. Só que agora é pergunta, Marcos. Como é que vai ficar esse are? Lembra que eu falei que ele vem primeiro? Inverte. Então, ó, aqui é here, eles é they. Vamos montando junto, vamos entendendo junto como que vai ficar. Marli, como que você acha que vai ficar? They are here. Ó, se fosse uma afirmação, eu vou digitar aqui o que a Marli sugeriu aqui para a gente passar para o inglês, que é o que vai vir na cabeça de vocês, tá? Deixa eu digitar maior aqui, ó. Ó, a primeira coisa que vai vir na cabeça de vocês é isso aqui, ó. They are here. Por quê? Porque para seguir essa mesma ordem, ó. Eles, they, estão, are, aqui, here. Só que como é uma pergunta, se fosse afirmando, tá certinho. Eles estão aqui. Ah, they are here. Certinho. Só que como é uma pergunta, lembra que eu falei que inverte, igual a gente fez com o you? E aí fazia a pergunta? Mesma coisa, só que agora a gente trocou a pessoa. Então, porque é uma pergunta, a gente vai começar com are. Tudo bem, Marli? Tá. Então, como é que vai ficar agora essa construção? Are they here? Exatamente. A tendência é a gente querer fazer they are here. Se fosse afirmando, é isso. Ah, eles estão aqui, seus amigos. They are here. Certinho. Perguntou, o are vem antes, né? Então, perguntou, virou pergunta, guys. O are vem antes. Are you, are they, independente de quem a gente vai estar usando aí. Marli, deu para entender por que o are veio primeiro aqui? Sim, deu para entender. Porque é uma pergunta, só isso. Você já tinha praticado antes assim, Marli? Já aprendendo Não. na prática, já fazer? Não, nunca. Ó, e você tá indo muito bem, porque todo mundo acha assim, meu Deus, mas será que eu vou conseguir? Com a técnica certa, vocabulários de apoio, consegue, gente, né? Por isso que eu gostei muito que vocês toparam de vir hoje aqui, porque para mostrar que consegue. Então, a gente já viu que o are, eu vou fazer perguntas quando tem o ser e estar. Tudo bem até aqui? Então, o é, ou está, se for plural, né? O que aconteceu nesse exemplo aqui, ó? Só trocamos a pessoa. A Marli fez lá com o you. Você está feliz? Você está aqui? Se fosse, você é americano? Are you, are you, are you? Aí depois a gente trocou o you, colocamos eles. Então a gente já fez com o you. Aí depois a gente trocou por eles, né? E você percebeu que a construção foi a mesma. A gente só trocou a pessoa, né? Porque o are eu posso usar para you, posso usar para plural, posso usar, né, para seus amigos, seus pais, eles, elas, enfim. Nessa frase, foi exatamente isso que aconteceu. A gente só trocou a pessoa, Anderson. Ao invés de você, eles, a gente colocou lá os seus amigos. Seus amigos e our friends. Americanos, Americans. E a pergunta é, seus amigos são americanos? Como é que você acha que vai ficar essa pergunta? Lembrando, gente, quando eu falo como é que você acha que vai ficar, é exatamente isso, como você acha que é. Não é que você tem que fazer do jeito que é, tá? Então, o pessoal do YouTube aí, ó, vai abrindo a boca. Ah, olha, eu não montei assim. Ah, é, aqui é assim. É do jeito que você acha que é mesmo. Como é que você acha que vai ficar, Anderson? Se tiver dúvida, pergunta, tá? Como você acha que vai ficar? Your friends who are Americans. Tá baixinho. Se você... Repete de novo aí, porque eu não consegui te ouvir. Deixa eu até pôr meu outro foninho aqui, para ficar melhor. Ó, seus amigos são americanos? Your friends are... Oi? Your friends. Agora deixa eu ver, acho que cortou mesmo, não foi nem a questão do microfone, acho que deu um cortezinho mesmo de conexão. Pode falar a frase como você acha que é. Your friends were Americans. Ó, ficou certinho a sua sentença se eu tivesse afirmando. Your friends are Americans. Mas se eu tô perguntando, o que você acha que vai mudar aí? Eu vou usar o are, tá certinho o que você montou. É o are mesmo, já tá certinho. Só que do jeito que a gente falou, ó, your friends, né, por exemplo, are Americans. Foi isso que você pensou, Anderson? Foi isso. Foi isso que eu Ótimo. tentei falar. Não, foi isso que eu ouvi. Ok.
Tá certinho. Só que se fosse uma afirmação, ai, seus amigos são americanos, your friends are Americans, você só tá afirmando. Se eu pergunto, o que que vai acontecer? Esse are vem antes da pessoa. No caso, a pessoa aqui é seus amigos. Então, o que que muda quando eu tô perguntando? O are vem antes, e aí aqui vem a pessoa. Deu para perceber a diferença? Só porque é pergunta. Se fosse afirmando, é isso aqui que você falou. Você está falando que né, está falando para alguém, seus amigos são americanos, your friends are Americans. Só que você quer perguntar, seus amigos são americanos, então are vem primeiro e depois seus amigos americanos. Como é que vai ficar então agora para fazer uma pergunta? Are you friends Americans? Exatamente, exatamente. Ó, por que que a gente vai direto já, your friends are Americans? Porque a gente fala assim. No português pra gente, se é pergunta, se é afirmação, tanto faz, né? Fica igual, a gente não inverte. São seus amigos americanos. A gente não fala assim, né? E aí, a hora que a gente vai falando inglês, a tendência é a gente fazer essa tradução mesmo, né? Porque é o que faz mais sentido pra gente. Então, o que que sempre vai acontecer na hora de fazer uma pergunta? Eu sempre vou começar, né? A minha estruturinha, por exemplo, aqui nesse caso, que é o are, vai vir sempre antes da pessoa. Sempre antes da pessoa. O do, mesma coisa. E o are também. Vamos dar uma olhadinha lá no próximo. Ó. Então, sempre o are vem antes. Sempre quando for ser, ser ou estar, né? Exatamente, Anderson. Exatamente, exatamente. Isso mesmo. Ó, vamos ver outro exemplo. Voltamos lá no você agora, que é o you. Você está trabalhando, só que tem um detalhezinho nessa aqui, ó. Toda vez que eu falo indo, ando no inglês, trabalhando, dançando, correndo, pulando, dormindo, falando, sempre vai aparecer esse ing no verbo aqui, ó. Então, por exemplo, o verbo trabalhar, eu coloquei aqui embaixo, é work. Tudo bem? Work. Para ficar trabalhando, eu vou acrescentar esse ing. Então, ao invés de trabalhar, que é o work, eu vou usar working. E aí vai ficar trabalhando. Tudo bem até aqui? Então, para ficar trabalhando, eu vou colocar esse ing aqui no work e vai virar o working. Dúvidas até aqui? Tranquilo? Ó, se eu tiver que falar, então, fazer essa pergunta, Anderson, você está trabalhando? Voltamos lá no you agora. Como é que você acha que vai ficar? Are you working? Exato, aí, ó, bingo. Já entendeu como é que vai funcionar. E daqui para frente, Anderson, é sempre essa construção. O que que só vai mudar? A pessoa. Tá vendo o you aqui na minha construção? Ah, é seus amigos. Coloque seus amigos aqui no lugar do you. Ah, não, mas agora é eles. Eles estão trabalhando. Tudo bem. Coloco eles aqui no lugar de you. Ah, mas agora seus irmãos estão trabalhando. Independente. Usei o you ou plural, a construção é a mesma. Você só vai trocando a pessoa e colocando outra no lugar. Troca a pessoa, coloca a outra. Mas a ordem das coisas vai funcionar do mesmo jeito. Deu para entender até aqui? Então, recapitulando. Quem que é o do? Eu vou usar para fazer perguntas diretas. O que são perguntas diretas? Tem a pessoa e o verbo. Não tem o ser estar. O ser estar não pode estar aí, tá bom? Porque daí eu vou usar outra coisa. Nós vamos lá para o are. Então, o do. Você fala inglês, você trabalha, você estuda, o que você faz, onde você mora, esse tipo de pergunta. Perguntas diretas. Tem a pessoa e já lá o verbo. Uso só com you? Não, a gente viu os exemplos com plural. Eles falam inglês, eles não sei o que lá, seus amigos falam inglês, então posso usar o you e plural. A construção, guys, é sempre a mesma. Eu só troco um e coloco o outro no mesmo lugar. O que mudou para o are? Vou usar para perguntas, só que perguntas com ser estar agora, né? Você é feliz? Você está aqui? Você está trabalhando? Seus amigos são americanos? É o ser e estar. Perguntei, o are vem sempre antes da pessoa. Deixa eu fazer um resuminho aqui digitando para vocês, né? Então, com o do, vai ser sempre essa construção e o resto da pergunta. E com are, mesma coisa, o are e o resto da pergunta. Se tiver um onde, quando, por quê, tá? Ele vem antes aqui, tá bom? Por que você está aqui, né? Se eu não tenho nenhum vocabulário desse tipo,
eu já começo assim. Então, sempre vai vir antes da pessoa. Se for plural, seus amigos, não importa, tá, gente? O lugar da pessoa é sempre a mesma. Eu só troco you, coloco outra pessoa. Troco you, coloco outra pessoa. Eu falo que é igual um quebra-cabeça, né? Isso, exatamente, Marcos. Então, or, também eu vou usar aqui para pergunta, e aí ele já vem antes da pessoa, ó, sempre antes da pessoa. Afirmei. Aí fica bem parecido com o que a gente fala no português, né? Ai, você é feliz. You are happy. Pronto. Ó, tá na mesma ordem, não tá? Que a gente fala. Você é feliz. Tô afirmando. You are happy. Nossa, você é feliz. Eu quero perguntar, você é feliz? Inverteu lá, porque é pergunta. Essa é a diferença. Quando eu afirmo e quando eu pergunto usando are. Ó, já tô aprendendo as duas formas já, né? Falei que era só pergunta, ó. Já tá levando a afirmação de bônus aí. Porque fica muito simples da gente entender. Muito obrigada. Qualquer dúvida, é só me chamar. Valeu pela participação. Pessoal, thank you. Obrigada. Bye, bye, guys.